Oi gente, meu nome é Fábio Paiva Reis. Eu estou fazendo esse vídeo para o pessoal do Encontro Nacional da Jane Austen Society do Brasil, ou Sociedade do Brasil, porque eu não vou poder comparecer ao evento, apesar de ter me inscrito, ter enviado resumos e tudo mais, mas eu achei que eu podia muito bem gravar um vídeo, já que eu tenho um canal no YouTube, e compartilhar com vocês o que eu queria falar aí. Então é basicamente isso. Eu farei isso junto com minha amiga Jane Austen, que está aqui. Vamos lá! Vamos lá, gente. Eu fiz uma apresentaçãozinha que eu vou colocar para download aí embaixo em algum lugar. Eu fiz ela bastante completa, então se você quiser baixar depois e você vai saber, bem, praticamente tudo que eu falei aqui. Vou botar ela aí também junto com o vídeo para vocês irem acompanhando meus raciocínios aí. Para começar falando um pouquinho mais sobre mim, então, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Como eu falei, meu nome é Fábio, eu sou um historiador, eu estou terminando meu doutorado agora. Só que eu sou especialista em História do Espírito Santo colonial, não tem nada a ver com Jane Austen. Só que eu gosto muito da Jane Austen, sou apaixonado, tenho uma tatuagem no braço com o busto dela. E estou muito interessado no assunto de estudar a Jane Austen, entender historicamente os livros dela e algumas coisas que ela pensava e que ela colocava nesses livros. Basicamente isso. Como vocês já deram uma olhada pelos títulos aí, o que eu vou falar é sobre Jane Austen e história, e com o objetivo de começar a entender como que a Jane Austen enxergava a história da maneira que da maneira que a história era feita no período dela. E se ela tinha proposta de como deveria ser a história nesse período, né? Para falar sobre isso tudo, resolvi começar falando um pouquinho sobre a história do próprio romance, para a gente entender como que nasceu esse romance inglês do século XVIII, que influenciou e serviu de base para os próprios romances da Jane Austen no começo, que ela começou a escrever, na verdade, no final do século XVIII, e que começaram a ser publicados no século XIX. Bem, na metade mais ou menos do século XVIII, 1740, 1750, na Inglaterra, houve um crescimento considerável aí dos leitores de romances, né, do período. E esses leitores eram leitores que tinham tempo, dinheiro e condições de se dedicar a esse tipo de leitura. Isso porque muita gente, na verdade, não tinha nem tempo, na verdade, para ler, trabalhava demais, ou senão não tinha condições financeiras de comprar livros para ir acompanhando. E isso foi mudando com o tempo, principalmente aí nesse século XVIII, que por causa de Revolução Industrial, que mudou o jeito que as pessoas trabalhavam, as condições domésticas e tudo mais, e acabou gerando um grande número de novos leitores aí e também um novo tipo de literatura, né, na verdade. Esse romance que surgiu no século XVIII, ele tinha como um grande tema aí principal a vida privada e a vida doméstica das pessoas, né? Ele tinha um ponto de vista social, na verdade. Ele não se limitava a refletir sobre essa sociedade da própria época, mas ele, na verdade, até ajudava a criar os próprios valores, o próprio sistema social do período dele. Era uma literatura que influenciava a população, que influenciava os leitores a mudar e a fazer a diferença no seu próprio tempo. E existem aí várias ideias de como teria surgido o romance, esse romance como a gente conhece, né, estilo Jane Austen e tudo mais. E o que pesquisadores gostam de apontar é que os elementos principais aí desse surgimento seriam o desenvolvimento do capitalismo, com a Revolução Industrial e tudo mais, a secularização do protestantismo inglês, né, que na verdade trazia as pessoas para um foco muito mais temporal, né, e pessoal, e menos religioso talvez, e o crescimento da classe média, né, que permitiu com que um novo grupo de pessoas aí tivessem condições de fazer coisas diferentes. E aí, como eu falei, o romance tinha um foco muito social, né? E ele, apesar de ser uma ficção, ser uma história inventada e tudo mais, ele tinha uma ligação direta com o real, com o mundo real, com a verdade, né? Com acontecimentos comuns e familiares assim para os leitores, e traziam assuntos universais, né? Que qualquer pessoa poderia se
sentir uma ligação com o que ele estava lendo e sentir que aquilo ali estava relacionado com a própria vida dele. E segundo uma pesquisadora, uma professora da USP, Sandra Vasconcelos, o romance seria o gênero narrativo que melhor equilibrou esses dois pontos, né, da ficção e da realidade. Apesar de a gente ter esse tipo de visão sobre o romance hoje, na época o romance, na verdade, era visto como uma literatura inferior, né? Uma literatura meio fútil, que falava sobre uma coisa que não existia e, né, principalmente quando comparada com a literatura clássica, considerada a literatura nobre, assim, da época, que seria esses livros voltados para a história, para a política, economia e comércio e coisas assim, que na verdade era literatura voltada para homens, né, da época. E é por isso que o romance encontrou seu público principalmente nas mulheres, né, do século XVIII. Como eu falei, era um período aí de revolução industrial e as mulheres tinham acabado de ser meio que liberadas do tipo de função que ocupavam a vida delas antes da revolução industrial. Então as mulheres não precisavam mais lidar diretamente com tarefas domésticas como fiação, tecelagem, fazer o pão e tudo mais, porque isso tudo começou a ser feito fora de casa, né, por trabalhadores nas fábricas e tudo mais. Então, com esse tempo livre, as mulheres encontraram um novo hobby, quer dizer, um hobby para ocupar esse tempo. E o principal hobby, o principal passatempo foi exatamente a leitura de romances. Mesmo que as mulheres não tivessem aí um acesso à educação formal como os homens tinham. Então elas tinham uma educação muito mais simples, voltada para questões domésticas, né? Cuidar de casa, ser uma mulher, ser uma mãe e tudo mais. Mas elas tinham condições de lidar com essa literatura que era mais próxima delas, e refletir sobre esses assuntos e serem influenciadas por esses assuntos também. E esse interesse pelos romances, inclusive, é um dos pontos que fazia com que os homens da época considerassem as mulheres inferiores. Tem um texto aí na apresentação, vocês vão dar uma olhada, mas foi publicado num jornal em 1708, e o autor fala que as mulheres são moldadas de uma matéria muito mole, são feitas de uma mistura muito fina, muito delicada para suportar a severidade do estudo, o trabalho enfadonho da contemplação e a fadiga de uma especulação profunda. Tá vendo, mulheres? Pois é, basicamente o que ele está querendo dizer é: a mulher não tinha condições de estudar profundamente as coisas que os homens estudavam, que seriam as coisas sérias, e então elas acabavam... era meio que necessário, na verdade, que se elas fossem estudar ou ler alguma coisa, que elas fossem ler coisas mais leves. Mimi? Que as mulheres fossem ler e estudar coisas mais leves, como romances e literaturas relacionadas a etiqueta e a bons costumes e coisas assim, que seria a literatura para mulheres, enquanto os homens ficavam com as questões filosóficas, questões políticas, que eles discutiam nos cafés e nos clubes, essas coisas voltadas para homens, né? E aí, como essas mulheres não tinham essa formação, uma educação formal, como eu estava comentando, os romances acabaram influenciando essas mulheres de certa forma, né? O próprio contexto, o próprio conteúdo dos romances começou a ser, de certa forma, educacional. Eles traziam questões, levantavam questões que faziam as mulheres refletirem, discutirem a situação da própria mulher no período delas, na Inglaterra, né, do século XVIII. Transformando aí o romance num instrumento pedagógico, né, como fala Sandra Vasconcelos. O romance, então, teria ajudado a criar um novo o papel da mulher na sociedade dentro da própria casa. E talvez por isso, por essa influência forte que os romances tinham com as mulheres, eles passaram a ser mal vistos pelos homens, né? E eram condenados e detratados pelos efeitos nocivos que os homens imaginavam aí que essas histórias podiam ter sobre as mulheres. E aí mais uma citação aí da época: um escritor anônimo do século XVII reclamou dos romances, falando que todas as mulheres de todas as idades, de todas as condições, adquirem e conservam um gosto pelos romances. E a depravação é universal, né? Para ele é uma depravação, aquele tipo de coisa que aparecia nos romances. Minha vista é ofendida em todos os lugares por esses livros tolos e contudo perigosos. Quer dizer, ele fala que o livro é tolo, é idiota, ele só fala coisa besta,
Só que é perigoso porque se a mulher lê um negócio desses, pode influenciar a mulher negativamente, né? Isso mostra duas coisas, né? Mostra como a sociedade machista, né? A sociedade masculina tinha medo da ideia de mulheres terem opiniões próprias, ao mesmo tempo em que mostra como que os romances já estavam em todas as camadas da sociedade nessa Inglaterra aí que a gente está vendo, né? Então, era uma preocupação realmente dos homens que as mulheres estivessem lendo tanto novas ideias e pudessem ter novas ideias que contestassem essa situação social em que eles se encontravam. Era comum nessa época defender que a educação das mulheres, né, o tipo de leitura que elas deveriam ter, o que elas deveriam aprender na escola, deveria ser voltado para o desenvolvimento de uma boa natureza, né, para se tornar uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe e tudo mais. Jane Austen, por outro lado, acreditava que o objetivo da educação da mulher era exatamente o mesmo objetivo da educação do homem na época, que era a ideia do autoconhecimento. E isso ia de encontro realmente com propostas, principalmente masculinas, desse período, século XVIII e século XIX. E uma das maneiras que a Jane Austen faz isso é trazendo elementos dessa educação formal para os próprios livros dela, né? Eu resolvi tratar isso falando sobre a história, né? A Jane Austen fala sobre a história, mesmo que indiretamente, nos livros dela. E ela meio que mostra como que a sociedade da época lidava com essas questões que estavam acontecendo, na verdade, naquele próprio momento. Por exemplo, se a gente olhar para Persuasão ou para Orgulho e Preconceito, alguns dos personagens principais da história são diretamente ligados às guerras napoleônicas, por exemplo. São soldados que estão fazendo exercícios militares. Mas o ponto que eu queria trazer aqui realmente está em dois livros da Jane Austen, na verdade um manuscrito e um livro, que seria o The History of England, que é um pequeno manuscrito que ela tem, e o outro seria a Abadia de Northanger. Vamos lá, The History of England, então, é um pequeno livrinho que foi concluído por ela em 1791, quando Jane Austen ainda ia fazer 16 anos. De certa forma, History of England é uma parceria entre Jane Austen e a irmã dela, já que a Jane Austen escreveu os textos e a irmã dela, Cassandra, fez as ilustrações. O texto é basicamente uma lista de reis e rainhas da Inglaterra. Então as ilustrações seriam bustos, né? Seriam caricaturas desses reis e rainhas acompanhando a descrição de cada um. A piada e a sátira, né, ou a ironia da Jane Austen aparecem já no título do livro, que é basicamente a história da Inglaterra por uma historiadora parcial, preconceituosa e ignorante. E em seguida vem: haverá muito poucas datas nessa história. Esse livro, esse pequeno manuscrito dela chamado A História da Inglaterra, ele é uma paródia de um livro do mesmo nome, The History of England, de um autor chamado Oliver Goldsmith. Esse livro do Oliver Goldsmith, ele era uma leitura básica das escolas de Steventon, que foi a cidade em que a Jane Austen cresceu. E aí, fazendo uma paródia desse livro, a Jane Austen mostra como ela deplorava, na verdade, esse tipo de história, como era feita naquele período. Que era uma história cronológica, com grandes personagens, né? Você colocava lá, o rei não sei o que, fez isso, fez aquilo, nessa data, naquela data, naquela data. E ele fez um discurso tal, que você não sabe se o discurso aconteceu de verdade ou não, porque não existem fontes, né, para provar. A Jane Austen simplesmente odiava isso, ela achava que não fazia sentido nenhum. E aí ela resolveu, como adolescente ainda, fazer uma sátira a esse modelo de história. Vários pesquisadores se debruçaram sobre esse assunto. A conclusão que eles chegaram, por exemplo, é que ao criticar Henrique VIII, por exemplo, que seria o rei da Inglaterra, criou a Igreja Anglicana, por exemplo, quebrando aí as relações com a Igreja Católica e apoiando a Maria Stuart, a Jane Austen, na verdade, se posicionava, então, a favor do passado católico da Inglaterra e contra, obviamente, o presente protestante surgido com Henrique VIII. Ela, na verdade, meio que se posicionava, então, contra as presunções iluministas que surgiram nesse período. Quer dizer, os livros de história desse período, por exemplo, do Goldsmith, que a Jane Austen criticava, eles traziam esse tipo de ideia iluminista de que você tinha uma verdade, de que os livros eles eram imparciais, eles não traziam opiniões próprias dos autores, e que eles eram transparentes, eles traziam uma história limpa
sem discursos, sem opiniões incrustadas ali. A Jane Austen realmente se posicionava contra isso. Para ela era impossível você se colocar totalmente fora de um texto que você estava escrevendo. E também seria impossível você tratar desses assuntos assim grandiosos, os reis e tudo mais, blá blá blá, e realmente falar sobre a história, sobre as pessoas da época, né? Com isso, então, ela desafiava esse modelo de história que ela conheceu e meio que propunha, de certa forma, um novo tipo de história. Ela fala, esse tipo de história não funciona mais, e nós precisamos, na verdade, de uma historiografia mais receptiva e mais aberta a outros pontos de vista. Isso fica especialmente claro quando a gente começa a olhar, então, o caso da Abadia de Northanger. Quem já teve a oportunidade de ler sabe que a Abadia de Northanger traz uma narradora muito presente, e um desses pontos que ela fala desde o começo é que uma mulher, especialmente, se tiver a infelicidade de saber alguma coisa, deve ocultar isso da melhor maneira possível. Quer dizer, é muito irônico, na verdade, e é exatamente aquele ponto que a gente estava falando lá atrás. A ideia de que homens não gostam de mulheres que sabem das coisas e que se uma mulher quiser se dar bem na vida, se casar com alguém e tudo mais, é melhor que ela finja que não sabe de nada, que vai ser melhor para ela, né? Ela vai ser mais bem sucedida na vida. Ao mesmo tempo, então, que a Jane critica essa visão de uma mulher que deveria fingir que não sabe nada para poder se dar bem, se casar com um jovem pretendente, ela critica a política, né, como uma coisa que homens discutem de uma forma pomposa nos seus cafés e clubes, enquanto a verdadeira ação da vida, a verdadeira ação da social está acontecendo em outro lugar, né? Tipo assim, os homens estão trancados no clubinho, discutindo coisas como se eles fossem lords e sabedores de tudo e tudo mais. Só que tudo está acontecendo fora daquele clube, né? Está acontecendo na sociedade, na rua, nas discussões, nas famílias e tudo mais. Esse era o ponto da Jane Austen. E aí essa narradora de Northanger Abbey critica as pessoas que falam mal do romance, mas louvam o condensador da história da Inglaterra, ou o homem que coleta e publica um volume, algumas dúzias de linhas dos autores famosos da época. Continuando nessa crítica à história, ela fala que a história, na verdade, era feita exatamente do que os críticos reclamavam da ficção. Para ela, a história era feita da afirmação de circunstâncias improváveis, ou seja, coisas que as pessoas não conseguiam nem provar, na verdade, personagens não naturais e tópicos de conversas que não são importantes para alguém vivo. Ou seja, para ela, a forma como essa história era feita era realmente ultrapassada, não era para o povo da época dela. Esse povo da época dela precisava de um novo tipo de história, tratasse das pessoas, né, do lado humano. E aí essa narradora resolve falar sobre os romances e fala que o romance seria uma obra na qual se expõem os maiores poderes da mente, né, o trabalho de criar um texto, de criar situações interessantes que mexem com as pessoas, onde se transmite ao mundo o mais profundo conhecimento da natureza humana. Muito legal, né? Como a Jane Austen enxergava os romances dela. E aí ela traz essa discussão diretamente para os personagens do livro, né? Logo que Catherine Morland, que é a heroína, conhece os irmãos Eleanor e Henry Tilney, eles têm uma conversa sobre os romances góticos, né, que as meninas estão lendo. A Eleanor pergunta para Catherine se ela gosta de romance. E aí ela fala que, na verdade, ela não gosta muito dos outros tipos de literatura. E ela escreve, mas pela história a real e solene história, não consigo me interessar. E ela discute que isso é estranho, na verdade, porque a história para ela é monótona. E ela acha estranho que seja monótono, porque ela acredita que muita coisa que está nos livros de história, por exemplo, seja uma invenção. Ela fala, né? Os discursos que são colocados nas bocas dos heróis, seus personagens e seus desígnios, a maior parte disso deve ser invenção. E a invenção é o que mais me delicia nos outros livros. Ou seja, ela gosta da invenção, da ideia do romance, né? Ela está lendo o Dolfo lá, que é um romance gótico e tal, mas ela acha que a história, ou os historiadores, além de não ser real, ela inventa uma história muito mal, né? Acaba inventando elementos históricos que não são nem interessantes para ela. Em resposta a isso, a Eleanor, que é uma pessoa super educada e meio que agrada a todo mundo assim, no livro, ela fala assim, eu sou apaixonada por história e fico muito contente em tomar o falso pelo verdadeiro. Ou seja, na verdade ela se interessa muito por qualquer tipo de ficção, né? E ela fala que meio que não importa se a história
é real ou não, desde que seja uma ficção bem feita. E ela fala, quanto aos pequenos embelezamentos aos quais você se refere, que são os discursos inventados e tal, são embelezamentos e eu gosto deles igualmente, porque embelezamento num romance, embelezamento num livro de história, para ela é a mesma coisa. Se um discurso é bem feito, eu leio com prazer, seja quem for que o tenha feito, ou seja, se foi o personagem histórico realmente ou se foi o historiador, não importa, desde que seja um discurso bem feito que ela vai gostar de ler de qualquer jeito. E é nessa hora da discussão que entra Henry Tilney, que na verdade é um cara muito chato, né? Vocês com certeza, alguém aí com certeza gosta do Henry. Eu acho ele um cara realmente muito chato, muito porra. Como homem, ele aprecia muito mais os trabalhos de história, de política e tudo mais do que os romances. Se eu não me engano, no livro ele até fala que ele leu o Dolfo, que ele se interessou, não sei o quê. Mas ele fala que é uma literatura meio fútil, assim, né? Ele enxerga, inclusive, a Catherine e a irmã dele como pessoas meio fúteis por gostar desse tipo de literatura. E aí ele entra na conversa e fala que, assim, em favor de nossos mais distintos historiadores, devo observar que eles também podem se ofender por alguém supor que não tem maior objetivo, né? Além que... Porque a Catherine fala que um dos objetivos aí dos historiadores seria exatamente atormentar as pessoas que estavam aprendendo a ler e tudo mais, porque era uma literatura chata que ninguém estava a fim de ler. E aí ele fala que os historiadores ou a história são perfeitamente qualificados para atormentar os leitores da mais avançada razão e de tempo maduro de vida. Ou seja, ele basicamente diminui Catherine e Eleanor e falam para elas que a história, na verdade, é muito bem feita para pessoas mais maduras, ou seja, um pouco mais velhas que elas, como o Henry era, e pessoas da mais avançada razão. Ele meio que diminui novamente as duas personagens, falando que elas não eram muito racionais, assim, não tanto quanto elas deveriam ser para realmente apreciar um livro de história. E é por isso que elas ficavam presas, então, nos romances, que, como eu já falei, era uma literatura meio fútil e meio vazia, né, na opinião dos homens. E aí ele comenta assim, ó, os historiadores não são responsáveis pela dificuldade em aprender a ler, porque a Catherine fala de crianças aprendendo a ler com livros de história. Mesmo você, Catherine, que nem um pouco parece particularmente amiga da aplicação muito severa, ou seja, que a Catherine não foi muito forçada a estudar, né? Não estudou muito forçadamente quando ela era criança. Pode talvez ser levada a reconhecer que vale muito a pena ser atormentado por 2 ou 3 anos de sua vida, pelo bem de ser capaz de ler todo o restante da história. Ou seja, ele fala, olha como é importante a história. Graças a esses livros que você consegue ler as outras coisas. E aí ele termina essa parte falando que a senhora Radcliffe, que é a autora do Dolfo, talvez ela tivesse escrito o livro dela em vão, e talvez nem tivesse escrito o livro dela se não fosse por causa da história, né? Dos livros de história que eram usados na educação. Basicamente o que ele quer dizer, tipo assim, tudo que você está lendo, desses romances e tudo mais, eles só existem por causa dos livros de história. É exatamente a partir desses livros clássicos importantes que a gente é obrigado a ler na escola para aprender a ler e tudo mais, que existem outros tipos de literatura. Então ele coloca a história no pedestal, no topo, fala isso aqui é o que há de melhor, e coloca para baixo o que não é história, né? O que vem depois, literalmente mais para baixo. E aí essa conversa vai e vem e tudo mais. E tem uma hora que a Catherine faz uma descrição sobre uma situação, uma cena de um romance que vai ser lançado, se não me engano, alguma coisa assim. E a Eleanor confunde achando que é real, né? Que uma revolta em Londres e as coisas estão pegando fogo. Ela fala, nossa, acho que vai acontecer uma coisa horrível em Londres. O Henry, que tá sabendo que a Catherine tá falando de um romance, vira para ela e fala que Eleanor, só de você confundir a ficção com com um fato histórico é uma situação escandalosa e estúpida. A ideia de que como você pode confundir a realidade com a ficção. E aí Jane Austen bate em cima do Henry nessa hora, na verdade, porque o leitor mais entendido sabe, por exemplo, que essa cena relatada pela Catherine, que era uma revolta, né, cheia de violência e prédios pegando fogo em Londres e tudo mais, apesar dela estar realmente falando do romance, é uma cena que de fato aconteceu em 1780. É uma situação chamada Gordon Riots, né, as revoltas de Gordon. E isso tem a imagem aí, inclusive, né, do acontecimento. E isso mostra o quê? Coloca o Henry na posição da pessoa que se confunde, né? Ele está criticando a Eleanor por ela ter feito essa confusão, mas ele também fez essa confusão. E mostra, na verdade, que a ficção pode sim tratar de coisas reais. É a maneira de a Austen
chutar o Henry pelas costas e falar que ele é o idiota da situação, né? E não é ela. Não. Então, gente, fica muito claro no livro aí que o Henry considera os romances como uma literatura tola e sem propósitos, assim, né? Principalmente quando comparados a uma literatura verdadeira, que seria a história, política e tudo mais. Então, por que ele se aproxima da Catherine? O que ele vê na Catherine que não gosta de nada disso? Na verdade, segundo a narradora do livro, a própria Jane Austen, os homens gostavam de mulheres simples, né, que tinham uma tolice natural e se apaixonavam por elas porque eles simplesmente podiam ser meio que tutores delas, né, tipo, vem cá, você é bonitinho, eu vou cuidar de você e vou te ensinar o que você precisa saber, o que você precisa fazer e tudo mais. Só que no final do livro a gente tem uma situação diferente até. O que acontece é, a Catherine não vira de tutoranda, posso falar assim, do Henry. Ela acaba encontrando a própria maneira dela de entender as coisas, de aprender as coisas e tem um crescimento próprio, né? Sem depender do Henry de verdade. E isso estaria de acordo com a posição da Jane Austen de que a melhor coisa a fazer não é se render a essa proposta que os homens têm de literatura, de sociedade e tudo mais, mas sim encontrar seu próprio meio de pensar, né? Você não precisa aprender a gostar desse tipo de história, por exemplo. Você pode fazer uma proposta nova, aprender uma maneira nova de mostrar isso, de lidar com essas coisas. Essa que é uma das ideias que a Jane Austen acaba passando no final da Abadia de Northanger. E então nós temos uma reviravolta. Jane Austen, então, é sempre muito tratada até hoje, né? Se for conversar principalmente com homens por aí, como uma escritora de livros açucarados, né? Uma menina que se apaixona por um homem e tudo mais. Mas se você for olhar a posição da Jane Austen de verdade, ela deixa muito claro que se você acha que o livro é sobre um mero romance de uma menina com um menino, você está muito enganado, né? Os livros dela tratam de muitas outras coisas. E aí pesquisadores cada vez mais mostram a importância que a Jane Austen dava para elementos do próprio período dela, como a própria história, né, que é o nosso assunto aqui. Então tem um cara chamado Karl Kroeber, que é professor da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, que ele lembra, por exemplo, que a ficção histórica foi inventada por um cara chamado Walter Scott, que é um autor muito famoso, que escreveu o livro chamado Ivanhoe, ou Ivanhoe, na versão brasileira, que era contemporâneo de Jane Austen e era um admirador dos trabalhos dela. Então esse Kroeber, esse professor, defende que há dois tipos de ficção, né, que surgiram dois tipos de ficção nesse período aí dos dois autores. Uma seria ficção histórica voltada para o passado, que seria a ficção do Walter Scott, e a outra seria uma ficção voltada para o presente, que seria a ficção da Jane Austen, né? E ele fala aqui, então, que a Jane Austen percebia e passava através dos textos dela as transformações históricas que estavam acontecendo naquele momento. Ela conseguia ver coisas que pessoas veriam, na verdade, só mais para frente, né, de mudanças de como a sociedade dela funcionava. Então, na época dela, era muito comum autores como ela, né, e como um outro cara aqui, William Godwin, defender que se aprendia mais, na verdade, estudando uma pessoa, estudando o caráter de uma pessoa, por exemplo, do que estudando essas adaptações esquisitas que eram os livros de história, né? Ambos esses autores preferiam uma história fictícia ao invés dessa história factual, como era feita na época, concluindo que um romancista deve ser considerado um escritor da verdadeira história, porque o romance mostraria o caráter humano de forma muito mais clara do que um livro de história. Concluindo isso tudo, que já falei um monte, você já deve estar cansado, mas o ponto é, Jane Austen ficou muito famosa por esse tipo irônico de escrever e satírico, né? Essa sátira à história que ela faz nos vários pontos aí dos livros dela mostra como a Jane Austen enxergava, né, as discussões políticas e econômicas que aconteciam entre os homens da época dela. Para ela eram discussões pomposas, eram pessoas super arrumadas e falando como se elas entendessem de tudo, quando na verdade para ela o que importava não era esse tipo de coisa, e sim o caráter humano, lidar diretamente com as pessoas ali. Nos próprios livros dela, ela cria um certo tipo de ficção histórica, como a gente acabou de ver, voltada para o presente, né, para lidar com questões históricas do próprio tempo dela, que iam muito além de um mero romance açucarado, que ao mesmo tempo está lidando com várias coisas relacionadas ao período dela. Dessa forma, então, ela unia as duas coisas, né, os romances, que eram vistos como literatura meio fútil da época, voltado para mulheres, com importantes elementos históricos que na época eram vistos como a alta literatura, né, que seria voltada para homens. Ela meio que junta as duas coisas
num desafio aí realmente ao status quo, né? Essa situação social masculina principal. Por fim, fazendo isso, ela conseguiu ultrapassar as barreiras, né, que eram colocadas aí nas mulheres e no estilo literário que surgia nessa própria época, né, e se formava ali, né, junto com ela, né, ela ajudou a formar esse tipo de literatura e acabou chegando até nós realmente como uma autora à frente de seu tempo. Legal? Então tá bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse ensaio aí, dessa proposta que eu tenho. Deixe comentários, fala alguma coisa. O que você acha, se você gosta do Henry Tilney ou não. Se você acha que a Jane Austen gostava da história ou não. E coisas assim. E é isso. Muito obrigado e divirtam-se no evento. E até mais.